Semana J+. Oferecimento. Novo WhatsApp West Rock. Mande um oi agora mesmo. E Band. Veste você, veste a vida. Tribunal de Justiça nega liberdade provisória para prefeito e empresário de Bela Vista do Toldo. Polícia indicia candidato a prefeito de Três Barras e mais 2 por acusação de compra de votos. Reforma da Previdência dos servidores catarinenses recebe 73 emendas. Com 53% da população vacinada contra a Covid, Canoinhas lidera na região. Bela Vista do Toldo está na lanterna. Semana mais fria do ano teve recordes negativos de temperatura em Canoinhas e região. E ainda há 8 anos nevava no Planalto Norte. Estes são os destaques do Semana J+ de hoje. Fique com a gente! O Planalto Norte catarinense tem 258 casos ativos de Covid-19, excluindo Simafra, que não divulga o número de doentes. É o menor número em 5 meses. Vamos ao mapa. Porto União tem 50 casos ativos de Covid-19 e 87 óbitos desde o início da pandemia, um deles registrado nesta semana. Pirenópolis tem 15 casos ativos e 13 mortes, nenhuma delas registrada nesta semana. Canoinhas tem o maior número de casos ativos da região, são 110 pessoas infectadas pelo coronavírus neste momento. O número de mortes é de 132, 2 registradas nesta semana. Bela Vista do Toldo tem apenas 6 casos da doença e 5 mortes, uma delas registrada nesta semana. Major Vieira tem apenas 4 casos ativos de Covid-19 e 7 mortos desde o início da pandemia, nenhuma dessas mortes registradas nesta semana. Três Barras tem 15 casos ativos da doença e 62 mortes, nenhuma registrada nesta semana. Monte Castelo tem 7 casos ativos da doença e 25 mortes, também nenhuma delas registrada nesta semana. Papanduva tem 19 casos ativos da doença e 45 mortos, nenhum registrado nessa semana. Mafra não tem nenhum caso ativo da doença porque não divulga o número de casos ativos e tem 117 mortos, um a mais nessa semana. Itaiópolis, por fim, tem 32 casos ativos da doença e segue com 50 óbitos, nenhum deles registrados nesta semana. O número de mortes por Covid-19 aqui no Planalto Norte continua caindo. Entre a última semana de junho e os 3 primeiros dias de julho, foram 25 mortos. Na primeira semana completa de julho, 10 pessoas morreram e na semana passada foram 6 mortos. Nesta semana, até sexta, foram 5 mortos. Isso ocorre no compasso do avanço da vacinação. Canoinhas, por exemplo, já vacinou 53% da população com a primeira dose da vacina. É o maior percentual da região. Bela Vista do Toldo, por outro lado, tem o menor percentual. Apenas 32% da população receberam a primeira dose. As autoridades da saúde frisam que é importante, no entanto, manter todos os cuidados para não contrair a doença. O uso da máscara, distanciamento social, álcool em gel para lavar as mãos. A taxa de ocupação da UTI Covid do Hospital Santa Cruz de Canoinhas continua em 100%. E há mais uma preocupação. A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina confirmou nesta semana a identificação de 5 casos importados da variante Delta, a mais agressiva do coronavírus até agora. Nesta semana, o J+ passou a publicar uma série de gráficos atualizados diariamente que traçam um histórico da pandemia em Canoinhas. O gráfico de mortos deixa claro o quanto a pandemia foi devastadora em 2021 se comparada a 2020. O ano passado terminou com apenas 23 mortos. Isso significa dizer que 82,3% das mortes por Covid em Canoinhas foram registradas neste ano. O gráfico de casos ativos mostra que o primeiro infectado pelo vírus em Canoinhas foi identificado em 4 de maio de 2020. Um ano depois, em 11 de maio, Canoinhas bateu seu recorde de casos ativos. Foram 603, número que vem arrefecendo, chegou a 110 nesta semana. O gráfico de atendimentos na Central Covid, inaugurada em maio de 2020, mostra um pico de atendimentos em junho de 2021, mês que, conforme os números sugerem, foi o pior da pandemia até aqui em Canoinhas. Este gráfico está no rodapé do site da publicação. Acompanhe os números do coronavírus na região de Canoinhas e é atualizado todos os dias. O inquérito aberto para apurar denúncias de compra de votos contra o então candidato a prefeito de Três Barras, Gilson Nagano, indiciou 7 pessoas por suspeita de compra e venda de votos na eleição do ano passado. Entre eles, o próprio Gilson, o candidato dele a vice, o Ricardo Cornelsen,
e o coordenador de campanha dele, o Cidilon Pazda. O inquérito se refere à suposta entrega de vales combustível a serem consumidos em um posto por pessoas que, em troca, prometiam colar adesivos da chapa de Gilson em seus veículos. A denúncia está agora nas mãos da Justiça para sentença. Sob protestos de profissionais da segurança pública e professores, a Assembleia Legislativa começou a discutir nesta semana a reforma previdenciária dos servidores públicos estaduais. Foram apresentadas 73 emendas ao texto original. Entre as emendas se destacam: suprimir ou reduzir a alíquota extraordinária para quem ganha mais de R$ 6.433,57. Pelo texto original, ela pode subir de 14% para 16,5%. Será revista a regra de transição. O escalonamento será mais suave. A intenção será impactar menos para quem está prestes a se aposentar. O governo irá apresentar ainda um projeto de lei que vai contar com a participação do Tesouro para incentivar a migração dos servidores para a Previdência Complementar, a SCPREV. A medida beneficia os servidores que ingressaram após 2003 e que não têm direito à paridade ou integralidade. Essa proposta pretende contemplar principalmente policiais civis, peritos e policiais penais. Haverá ainda ajuste na regra de pensão, subindo o pagamento de 50% para 60%. A economia gerada para os cofres públicos com a aprovação do texto original da reforma da Previdência será de R$ 4.230 bilhões em 5 anos. O desembargador Sérgio Rizello negou pedido de liberdade provisória ao prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti, e o empresário Josiel Dembinski. Dembinski usava como alegação o fato de que, apesar de ter sido preso em 6 de julho, ainda não foi submetido à audiência de custódia. Alberti, que passou por audiência de custódia com o vereador Wilson Stelzner, alegou que a prisão é desnecessária e que considerar como motivo para a prisão preventiva a gravidade da pena abstrata é medida desproporcional. O que quer dizer aí é que a defesa do Adelmo Alberti alega que o juiz, ao dizer que vai mantê-lo preso porque futuramente, quando sair a sentença, a condenação dele possivelmente será de mais de 4 anos, isso então justificaria o fato de ele permanecer preso. E a defesa do Adelmo contesta, porque ainda não existe nenhuma condenação, aliás, nem a denúncia ainda foi feita por parte do Ministério Público do Estado para a Justiça. Canoinhas tem dia mais frio do ano e ainda a segunda reportagem da série sobre as gincanas da cidade. Nós voltamos em 1 minuto. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. O Nação Esportes Canoinhas empatou na terça-feira em mais um desafio pela Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. O jogo foi diante do Internacional e terminou em 1-1. O gol do Nação foi marcado no primeiro tempo com Vini Moraes. O Colorado conseguiu o empate na segunda etapa. É difícil enfrentar o Inter aqui fora de casa. Um belo jogo, um jogo bastante disputado. Pontuamos, é importante pontuar fora de casa. Feliz por ter ajudado a equipe com mais um gol. O grupo todo está de parabéns pela entrega, pela doação. Agora é retornar, que no final de semana temos mais um grande jogo e que a gente consiga se manter brigando no topo da tabela. O Áurea Azul traz para casa um ponto e terá uma sequência de 2 jogos em casa. Neste sábado, eles enfrentam a Caçadorense às 3 da tarde no Ditão, aqui em Canoinhas.
Neste domingo, o J Mais coloca no ar a segunda reportagem da série sobre as gincanas da cidade. Várias provas envolviam um dos carros mais populares da época, o Fusca. A equipe deverá trazer um Fusca num lado do estádio e transportar carregado o Fusca até no outro lado. 6 pessoas da equipe, 3 em cada lado, levando o Fusca. Outra tarefa consistia em colocar a maior quantidade de porcos dentro de um Fusca. Mas de onde vinha tanta criatividade? Então a gente sentava um mês antes, assim, sentávamos e ia elaborando, mas eu já tinha muitas coisas, né? Então a gente jogava, como eu falei agora há pouco, as tarefas assim eram competitivas, mas eram inusitadas, entendeu? Não perca a matéria completa, entra no ar então domingo aqui no J+. Canoinhas, Major Vieira e Três Barras registraram 4 graus negativos na terça-feira passada, a menor temperatura do ano. Monte Castelo, no entanto, fez 5 graus negativos. A paisagem foi dominada pela geada não só na terça, como também na quarta e na quinta-feira. A gente encerra com as imagens da neve de 2013, um evento que aconteceu há 8 anos, na noite de 22 de julho. Quem fez estas imagens foi o saudoso Ferpa, morto ano passado, vítima de Covid-19. Uma ótima semana para você e até a próxima.